Olá, boas-vindas ao The Founder by Ford College. Hoje a gente vai detalhar como construir artefatos de análise para integrações de execução do Solana C-Level. Bom, se você vem acompanhando nossa trilha avançada, deve lembrar que na lição anterior, a Collecting and Structuring Evidence for Execution Integrations, a gente estruturou os dados brutos, certo? Pois é, agora chegou a hora da verdade. Vamos pegar todos aqueles dados e construir algo palpável. É aqui que o conhecimento abstrato vira uma base de engenharia bem sólida. Vamos começar? O nosso plano de hoje é super direto. Vamos passar por 1. O ponto de partida, 2. O kit de artefatos, 3. A linha de montagem, 4. Síntese e observações, 5. O checkpoint de qualidade e, por fim, os próximos passos. Certo. Começando pelo número 1, o ponto de partida, focado no nosso escopo e framework. Sabe, todo grande projeto precisa de uma fundação. Aquele mapeamento de dados que fizemos antes é literalmente o nosso rascunho principal. A matéria-prima está na mão, agora é só ligar as máquinas da fábrica. Mas vem cá, o que é de fato um artefato de análise? Olha, o grande segredo aqui é tirar da cabeça aquela ideia de ter um produto final, brilhante e perfeito logo no primeiro dia. Nada disso. Um artefato é só um incremento inicial do projeto que a gente consegue testar. Pode ser um rascunho em Markdown, um scriptzinho ou até um diagrama. O objetivo não é ser bonito de primeira, é documentar as coisas de um jeito que a gente possa auditar depois. É um protótipo puro e simples. O que nos leva ao ponto número 2, o kit de artefatos. Quais são as ferramentas que a gente precisa para tirar tudo isso do papel? Para construir esses protótipos sem dor de cabeça, precisamos de 3 coisas básicas na nossa caixa de ferramentas. Primeiro, um rascunho em Markdown para nossa síntese. Segundo, um script de extração reprodutível, tipo feito em Python ou num Jupyter Notebook da vida, para fazer matemática pesada. E em terceiro, um diagrama de integração, que pode ser feito em Mermaid ou SVG, que é um jeito prático demais de desenhar gráficos usando só texto simples. Ah, e uma dica de ouro: manter tudo isso em uma estrutura de pastas rigorosa é o que salva a nossa linha de montagem de virar um caos absoluto. Beleza, ferramentas na mão, vamos para a etapa 3, a linha de montagem, o nosso fluxo estruturado. Aqui nos programas avançados da Ford College, a gente bate muito nessa tecla. Ter um passo a passo estruturado simplesmente elimina aquele achismo terrível do processo. Imagina isso como uma fábrica mesmo, operando em 3 estágios lógicos. A gente chama isso de pipeline de afirmações para evidências. Funciona assim. Primeiro, você escreve uma afirmação no seu rascunho. Segundo, você roda um script para produzir a evidência técnica que sustenta aquilo que você escreveu. E o terceiro, que é de longe o mais crucial, o mapeamento. Toda afirmação tem que estar amarrada na sua fonte de dados através de citações diretas no texto. Ou seja, zero espaço para adivinhação, só usamos dados concretos. E para essa nossa linha de montagem não engasgar, cada arquivo tem que ter uma função bem clara. O arquivo CSV de mapeamento serve para localizar os logs brutos. Aí, o seu script mastiga esses logs e cospe um arquivo JSON contendo as métricas já agregadas. O diagrama entra para mostrar visualmente de onde cada evidência veio, e o Markdown final compila toda essa síntese. É, de verdade, uma orquestração bem bonita de se ver operando. Agora, cá entre nós, tentar ler logs brutos manualmente no olho para caçar a quantidade exata de instruções é literalmente procurar uma agulha num palheiro digital, e no escuro. Ninguém merece, né? É por isso que a gente joga essa bomba no colo de um script em Python que vai caçar automaticamente coisas como o total de instruções, as unidades de computação e a latência. A regra é, deixe o trabalho braçal com a máquina enquanto a gente foca na análise inteligente. O que nos traz direto ao tópico 4, síntese e observações. É aqui que a gente começa a construir a nossa narrativa de engenharia. Com os números já extraídos e limpinhos, a gente parte para o rascunho do nosso manual. E olha, reparem na diferença monumental entre uma afirmação qualquer e uma que é rastreável. Se você simplesmente escreve "a integração gasta muito processamento", isso é super vago e fraco. Mas se você colocar no seu documento um link direto, um ponteiro JSON Path que funciona como uma coordenada de GPS apontando direto para a métrica no seu arquivo de resumo, bingo, você acaba de criar uma rastreabilidade inegável. Qualquer pessoa revisando o seu trabalho consegue bater o olho e validar aquilo na mesma hora. Só que aqui vai um aviso importante, é quase uma regra de ouro.
Sempre rotule suas observações iniciais como preliminares. A gente sabe que é tentador, mas é muito comum confundir correlação com causalidade. Dizer com certeza absoluta que A causou B, sem ter feito um teste experimental num sistema complexo como o C-Level, é uma armadilha super perigosa. O rigor técnico exige humildade. É bem mais seguro escrever que os dados são consistentes com um determinado comportamento do que usar uma linguagem causal definitiva logo de cara. E com tudo escrito e mapeado, a gente chega no número 5, o checkpoint de qualidade. É o nosso grande portão de validação. Antes de sequer pensar em submeter esse pacote para os colegas revisarem, a gente precisa bater um checklist bem chatinho e rigoroso. 1. Todos os artefatos estão lá. 2. O script roda liso do início ao fim se outra pessoa testar. 3. A rastreabilidade até a fonte está exata. 4. Lembrou de marcar as observações como preliminares? E 5, que é onde muita gente escorrega, a higiene dos commits. Deixar um histórico limpo do Git com mensagens claras literalmente salva a vida de quem for ler o seu código lá na frente. Finalmente, chegamos à etapa 6, os próximos passos, envolvendo a revisão e validação. Com todos os requisitos anteriores marcados, a gente fecha a linha de montagem. A nossa fábrica rodou e os artefatos nasceram. Mas aí fica aquela pergunta provocativa. Será que esse nosso incremento inicial aguenta o tranco e os questionamentos afiados de um revisor independente? Essa fase de integrar os feedbacks e fazer a consolidação final vai ser o foco da nossa próxima jornada. E sério, é fascinante ver aquele monte de dados ilegíveis evoluindo para evidências incontestáveis. Bom, se você quer explorar mais a fundo essas engrenagens de desenvolvimento e dominar outros temas avançados da Web3, acessa lá Ford College. É de longe o melhor lugar para você solidificar tudo isso que a gente discutiu hoje. Um grande abraço, bons estudos e a gente se vê na nossa próxima análise.